Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aí tudo que rolou no dia de hoje, as informações, novidades e notícias, né, dos bastidores aí desse dia super movimentado no Vasco. Teve protesto da torcida lá em São Januário, vou explicar para vocês o que aconteceu. Vamos falar também de Vasco e Santos, né, esse jogo que já acontece nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, um jogo super importante, super ali interessante, né, para a gente entender o que a gente vai estar vendo dentro de campo desse time do Vasco. Vamos falar também sobre a situação de Maxi Lopes. Parece que surge aí o interesse do Santos para uma possível transferência do atleta do Vasco aí. Então vamos comentar sobre essa possível saída do Max e também vamos falar sobre reforços, né? O Vasco aí que está no mercado, já está aí praticamente fechado com Valdívia e praticamente fechado com mais dois jogadores do Bangu, inclusive um deles já fazendo exame médicos no Vasco, e parece que surgiu interesse no atacante também, né, que já teve passagem pelo Vasco alguns anos atrás e nesse momento parece que a diretoria aí vem sondando esse atleta. Vou falar para vocês quem é e se eu gostaria ou não que esse jogador voltasse para o Vasco, e também gostaria de saber da opinião de vocês sobre essas contratações aí que o Vasco parece que está encaminhando, beleza? Então, ó, deixa aquela curtida aqui no vídeo, deixa aquele joinha, deixa aquele like logo aqui embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo, o canal a continuar atingindo cada vez mais e mais vascaínos. E lembrando a todo mundo que apesar de tudo que vem acontecendo, a gente mantém aqui o nosso calendário. Amanhã não, desculpa, na quarta-feira, no jogo contra o Santos, a gente vai entrar ao vivo aqui no canal, faltando 45 minutos para a partida começar. Vamos fazer sorteio de camisa oficial do Vasco, como a gente sempre faz aí antes da partida. E para você participar desse sorteio aí, basta você estar inscrito aqui no canal, com o sininho de notificações ativado. Então corre aqui e assina o sininho de notificações. Não esquecer de deixar o joinha, o like aqui nesse vídeo e nos vídeos que a gente postar durante toda essa semana. E também não esquecer de seguir ao menos uma das nossas redes sociais que estão aqui, ó, na descrição e no primeiro comentário do vídeo de hoje. Nosso Instagram, Twitter e o Facebook, todos eles são o mesmo, é Mário Coelho Vasco. Vai lá, procura. Se você não tiver aqui como clicar no link, é só procurar e seguir a gente lá, beleza? Então vou começar o vídeo de hoje aqui falando sobre uma coisa que aconteceu hoje em São Januário, né? Hoje, ao amanhecer, né, São Januário ali, quando o pessoal começou a chegar lá para trabalhar, o pessoal que mora ali em volta de São Januário já percebeu que teve protesto na madrugada. Os muros de São Januário acordaram pichados ali, com a pedida, né, da saída do presidente do Vasco, Alexandre Campelo, a torcida vascaína aí protestando por tudo que vem acontecendo, né? Infelizmente, a gente sabe que o clube hoje tem muita confusão, tem muita ali disse-me-disse, e infelizmente o Alexandre Campelo tem dedo nessa gestão do futebol. Ele é o vice-presidente de futebol do Vasco, ele que toma as decisões aí em relação a treinador, em relação a diretor de futebol, em relação a quem faz a gestão, né, do futebol do nosso clube. E o torcedor está muito insatisfeito com o que o Vasco vem aí apresentando dentro de campo. Hoje o Vasco aí, apesar de estar numa final de Carioca, apesar de a gente estar numa quarta fase de Copa do Brasil, o Vasco não apresenta um bom futebol. O time, né, dentro de campo tem um padrão de jogo fraquíssimo, um volume de jogo aí extremamente abaixo da média. Nós temos um elenco, cara, se você for analisar, um elenco que não é tão ruim, um elenco aí até consideravelmente caro para os padrões aí do futebol brasileiro, mas a gente não vê um time jogando futebol. A gente vê aí um time mal treinado, um time ali que não apresenta um esquema tático bem definido, e o torcedor tá de saco cheio. O torcedor quer mudança, o torcedor quer ver o Vasco aí jogando futebol, quer ver o Vasco apresentando nas partidas, né, um futebol vistoso, e a gente quer mudanças, a gente quer aí ver o Vasco de alguma forma jogando o que a gente espera, né, desse nosso time. Então, torcedor aí protestou, acho feio, né, pichar. Eu acho que acaba agredindo uma coisa que é do torcedor vascaíno, que é São Januário. Acho que protesto pode ser feito de outras formas, mas enfim, não participei disso, não só estou apenas noticiando o que aconteceu e, obviamente, aí
a torcida vascaína insatisfeita com tudo que aconteceu aí nesse último jogo contra o Flamengo aí, protestando, pedindo, né, a saída do presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Agora, já entrando no outro assunto que vai diretamente relacionado a esse assunto aí, que é Vasco e Santos. A gente tem pela frente um jogo de extrema importância, um jogo ali que define praticamente a classificação do Vasco ou não dessa Copa do Brasil. É o Vasco aí que, com a derrota para o Flamengo, fica difícil virar. Eu acredito que o Vasco possa virar nesse domingo de Páscoa. Eu acredito que o Vasco tem condições de sim voltar e conseguir uma vitória contra o Flamengo, mas fica complicado. E não vamos aqui ser hipócrita de falar que, não, vamos virar, vai tudo. Não, é difícil, pode acontecer, pode. Vasco é o time da virada, Vasco é um time aí sempre que tem uns jogadores aguerridos, mas complicou. E a moral e a confiança para esse jogo contra o Santos agora fora de casa, lá na Vila Belmiro, cara, tá no chão. Os jogadores aí, apesar de dizer que vão aí entrar em campo buscando essa vitória, buscando um bom resultado, a gente sabe que a situação dentro do grupo não é das melhores, estão abatidos, estão aí sentindo, né, essa derrota no primeiro jogo da final. Sinceramente, eu quero ver como que vão entrar em campo nessa quarta-feira. Eu espero que entrem e sacudam tudo, espero que entrem aí como se fosse um outro time, mostrando ali que realmente vão honrar essa Cruz de Malta. E muitas vezes eu nem quero culpar jogador, foi o que eu falei ontem. Às vezes, para mim, isso aí é um time mal montado, é um time mal treinado, é um time ali sem esquema. É por isso que eu quero aqui até abster um pouco da culpa dos atletas. Muita gente falando que a culpa é desse, a culpa é daquele. Para mim, o principal culpado é o departamento de futebol do Vasco. Eu acho que esse departamento de futebol, começando pelo vice-presidente de futebol, que é o Alexandre Campelo, passando ali pelo Alexandre Faria, que faz a montagem do elenco, as contratações, descendo para o Paulo César Guzmão, que sinceramente eu não sei o que faz dentro do clube, chegando até o Alberto Valentim, que já está há mais de 7 meses como treinador do Vasco, e até hoje não botou um padrão de jogo no nosso time. Padrão, na verdade, até temos um padrão de jogo, que é ligação direta, que na verdade ligação direta é um sinônimo aí de chutão. É isso que o Vasco faz hoje, é chutão para frente, e Deus nos acuda, e torcer para que a gente consiga, né, achar um gol aí em bola parada, ou então uma falha do adversário. É esse o esquema tático do Vasco hoje, nessa temporada de 2019. Mas enfim, acredito que o Alberto Valentim vai fazer mudanças na equipe. Não é possível que ele vai manter Bruno César de titular, não é possível que ele vai manter Iago Pikachu de titular, tá entendendo? Não é possível que ele vai manter Maxi Lopes de titular. É incrível, né? O Vasco é complicado a gente ver aqueles 3 caras que entraram como titular hoje, ontem, os caras não fizeram nada, tá entendendo? Pô, por mais que eu acho que o Maxi Lopes é um cara que tem potencial pra caramba, é um cara ele que pode ajudar o Vasco, 2019 ele não fez nada, tá sumido. É basicamente um cone dentro de campo. Esses 3 que eu acabei de falar tem que acender, tem que acordar pro futebol. Futebol não vive mais de nome. Futebol você tem que, dentro de campo, fazer o que é esperado de você. Salários altos, Maxi Lopes, Bruno César, tem que entregar. A torcida do Vasco ainda não viu nada em 2019, nenhum desses 2 jogadores. Então vamos torcer para o Valentim fazer mudanças, porque se perder amanhã, se perder dependendo do resultado, esquece classificação de Copa do Brasil. Se o Vasco toma outro sapeca lelê aí do Santos, como tomou do Flamengo aí na primeira partida da final do Carioca, se toma 3-4-0, esquece classificação de Copa do Brasil, tamo fora. E daí começa o brasileiro já com a moral lá embaixo. Então vamos torcer que pelo menos Valentim arrume de alguma forma esse time, de repente põe 3 volantes para buscar um empate, sair no contra-ataque, explorar ali o contra-ataque com o Marrone, rezar pro Rossi voltar, né? Um cara que tava indo bem, brigando, puxava ali com velocidade de contra-ataque, de repente colocar o Thiago Reis de volta nesse time titular. Então, vamos torcer para que tenha mudanças, porque é preciso mudanças nesse time, mas principalmente na atitude, principalmente ali na forma de jogar. Porque, infelizmente, peças a gente sabe que são as mesmas. Não vai entrar Valdívia amanhã, não vai entrar nenhuma contratação amanhã, e vamos esperar para ver o que o Alberto Valentim vai aparecer para essa partida de amanhã, não, desculpa, de quarta-feira, que a gente tem pela frente aí fora de casa pela Copa do Brasil. E agora, entrando no assunto Maxi Lopes, né? Surgiu aí uma especulação que o Santos, nosso adversário de quarta-feira, o treinador Sampaoli, teria interesse na contratação do Max aí, ele que não vem bem no Vasco aí, sabe que a situação tá difícil, o Vasco não tem aí interesse, pelo menos até o momento, de renovar seu contrato aí nesse momento. Parece que o Santos ali tem um certo interesse, poderia estar tentando, né, a transferência do jogador para Vila Belmiro. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu
ainda acho que o Maxi Lopes pode render no Vasco. Acho que ele ainda tem potencial, é um cara ali que mostrou no passado que é um cara diferenciado, mas até o momento não fez nada, né? Em 2019 não fez nada e fica aquela dúvida, será que vale a pena manter? Será que vale a pena deixar o cara sair, seguir a carreira dele em outro lugar e de repente tentar trazer um jogador em troca pro Vasco? Pergunto para vocês, qual a opinião da galera? O que vocês acham? Acha aí que o Vasco de repente poderia liberar e tentar fazer uma contratação de um outro atacante aí para poder suprir essa necessidade? Vocês acham que não? Tem que manter o Maxi Lopes, um jogador importante, um jogador aí que ainda pode render aí no restante do ano? Pergunto para vocês aí, torcedores vascaínos, qual é a sua opinião em relação a uma possível saída ou não do Maxi Lopes do Vasco aí, de repente indo para o Santos? E agora, entrando no assunto contratações aí, o Vasco que está fechado com o Valdívia, né? Tá chegando para fazer os exames médicos e assinar o contrato de até o final da temporada por empréstimo. Ele vem do Internacional até dia 31 de dezembro de 2019. Acho que é uma contratação interessante, um jogador ali que teve um início de carreira muito promissor, depois acabou desaparecendo um pouco, entrou muito ali, eu acho que naquela onda de vai ser jogador de seleção, não sei o que e tal, rodou em alguns clubes, teve passagem no São Paulo, no Atlético Mineiro, foi para fora do Brasil, se eu não me engano, nos Emirados Árabes, não deu certo no lugar nenhum, voltou pro Inter, agora estava lá afastado e agora chegou o Vasco. Tomara que dê certo, acho que é um jogador, como eu falei, interessante, pode se encaixar nesse elenco do Vasco sim, infelizmente a gente não tem meias aí, ele pode atuar como tanto na ligação quanto aberto pelos lados de campo também, então acho que sim, foi uma contratação boa, uma contratação aí que o Vasco pode fazer, né? Jogadores aí que não vêm sendo utilizados. Então é o que a gente fala, ou o Vasco contrata esse tipo de atleta por empréstimo, ou traz jogadores de times menores, como está acontecendo também, né? O Vasco está aí praticamente fechado com 2 atletas do Bangu, um deles é o Marcos Júnior, um jogador polivalente, joga como volante, pode jogar também um pouco mais avançado ali no meio campo, teve um destaque muito legal no Campeonato Carioca, tem apenas 23 anos, já vem aí fazer os exames médicos do Vasco hoje ou amanhã, se eu não me engano aí, para poder estar assinando o contrato, e o outro, o Jairinho, um outro atleta aí do Bangu, que teve também um destaque muito grande no Campeonato Carioca, um cara ali que está sendo até disputado por outros clubes do futebol brasileiro, não é só o Vasco que está tentando a contratação, mas parece que o Vasco está ali mais adiantado e pode ser que ele chegue junto com o Marco Júnior aí nesse pacote, né, vindo do Bangu, para poder estar reforçando o elenco do Vasco, um cara veloz, ágil, de muita habilidade, sabe finalizar também e pode ser mais uma opção aí para o treinador do Vasco está sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. Acho que são contratações pontuais, são jogadores que se destacaram no Carioca, chegam para o Vasco ali para serem testados, não vou dizer que chegam para ser titulares absolutos, acho que chegam para compor o elenco e, compondo o elenco, se destacarem, obviamente garantem ali uma posição no time titular. E um outro jogador que me surpreendeu, saiu uma notícia hoje que o Vasco poderia estar interessado, fez uma sondagem, acreditem se quiser, mas é um jogador que já teve uma passagem pelo Vasco em 2012, é um atacante que nesse momento está jogando no Santa Cruz, Série C do Campeonato Brasileiro, chamado Pipico. Eu ouvi essa notícia hoje, eu nem acreditei, eu falei, será que isso é verdade? E sim, parece que o Vasco fez uma sondagem pelo atleta, e não tem nem o que falar, eu pergunto para vocês aí o que vocês acham, vocês acham que vale a pena, não vale? É um cara que quando veio ao Vasco não deu certo, já foi artilheiro aí de campeonatos regionais, campeonato carioca, agora como eu falei tá no Santa Cruz, né, fazendo bons jogos lá pelo Santa Cruz, mas sinceramente na minha opinião não sei se cabe ao Vasco aí uma contratação desse tipo, acho que tem outros jogadores aí mais interessantes no mercado que o Vasco poderia trazer, mas pergunto a vocês qual a opinião da galera, acha que é interessante, acha que não é, acha que poderia estar vindo pro Vasco para compor o elenco, ou vocês acham desperdício aí de repente, dinheiro, poderíamos estar trazendo algum outro jogador ou aproveitando, né, mais a garotada da base. Então é basicamente isso, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, essas notícias aí de contratação, saída de jogador, tem Vasco e Santos nessa quarta-feira aí também pela frente, lembrando a galera para deixar aquele joinha, para deixar aquele like aqui no vídeo, se você é novo no canal, se inscreva e ativa o sininho de notificações aqui embaixo, para participar do sorteio da camisa na quarta-feira e também não esqueça de seguir as nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje e obviamente, se você não é um membro do canal ainda, galera, vamos ajudar o canal aqui a continuar existindo, a continuar sobrevivendo, então se torne um membro do canal, logo aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho azul e branco escrito seja membro.
clica ali, dá uma moral pra gente, tem os benefícios que os membros do canal têm aí, grupo secreto lá do Facebook, sorteios exclusivos e várias promoções que a gente faz pra galera que é membro do canal. Então corre aqui embaixo, clica no botãozinho azul escrito Seja Membro, dá essa moral pra gente, beleza? Tamo junto aí, até mais tarde. Vou aí trazer mais algumas novidades para vocês durante o decorrer do dia de hoje aí nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Então se inscreve lá para poder participar com a gente. Valeu? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco! Tamo junto, família. Grande abraço. Até daqui a pouco aí. Valeu!